Gente, a gente já está aqui com o nosso professor José Luiz Quadro de Magalhães. Olá. Chegaram várias perguntas aqui que a gente não é do campo do direito, não temos como responder. Eu vou passar aqui a palavra para o Azenha te dar aí as boas-vindas também, que o Azenha está muito caladinho hoje. Boa noite. Eu não estou calado, estava ouvindo. Boa tarde, José Luiz. Eu queria... Boa tarde. Porque é o seguinte, teve muito questionamento jurídico, né, Yara Vidal? E você explicou que nós somos jornalistas, a gente estava dando uma visão política do que se passou. Então, eu queria entrar nessas questões jurídicas relativas a essa PEC, né? Sim. Vamos começar pela PEC do STF. Em que ela implica? Ela reduz poderes do STF? Que avaliação que você faz? Pois é, olha, e até eu preparando assim, eu marquei alguns pontos aqui, porque tem muitos pontos que, do ponto de vista técnico, jurídico, são muito importantes, até para que a gente possa, que as pessoas que estão nos ouvindo, né, nos vendo, participando, eu sempre fico na confusão, é telespectador, ouvinte, né? Agora não, como é que a gente usa? Aqui é foronauta. Foronautas. Então, os foronautas se posicionarem, né? Mas a partir de uma perspectiva jurídica. Então, eu fui anotando alguns pontos, porque são várias questões que envolvem isso, para tentar ser assim, o mais objetivo e o mais claro possível. E eu acho que a primeira questão que coloca numa PEC, né, que é um projeto de emenda à Constituição. Então, aqui você tem dois conceitos jurídicos que são importantes. A Constituição, né, é a lei maior, nada pode ir contra a Constituição. Nenhum ato administrativo, nenhuma lei, nada que ocorre dentro de um Estado constitucional pode contrariar a Constituição. E essa Constituição, ela é fruto de um poder constituinte originário. Então, a ideia básica do direito constitucional, qual é? Que para uma constituinte, um poder constituinte, no caso, nós tivemos um Congresso Constituinte, que é atípico, mas eu acho que não é o caso da gente entrar nessa discussão agora. Mas teve o Congresso Constituinte, que, ao mesmo tempo que legislava, segundo a Constituição, a emenda número 1 de 69, né, elaborava a Constituição de 88. Isso em 1987, né, e a gente vai comemorando esse ano 35 anos de Constituição. Então, essa Constituição, ela representa a vontade soberana do povo. Essa é a teoria. É lógico que a coisa, na realidade, é muito mais complexa, né, e não é tão bonitinha assim. Mas a ideia é, você tem um povo que escolhe seus representantes do povo, seguindo a vontade do povo, elabora a Constituição, que funda o Estado. Então, a Constituição cria o Estado. O Estado brasileiro foi recriado pela Constituição de 5 de outubro de 1988. E ele é fruto, então, da soberania cujo titular é o povo. Ponto. Nessa Constituição, então, soberana, né, ela vai prever no seu texto a possibilidade do Congresso Nacional, que é um legislativo instituído e constituído pela Constituição de 88, do Legislativo fazer emendas à Constituição. Só que o Poder Legislativo não é soberano. Ou seja, soberano, teoricamente, é o povo, deveria ser, né? E a expressão dessa vontade soberana está na Constituição. Soberano é o Estado Federal, pessoa jurídica de direito público internacional. Agora, você tem internamente, então, a Constituição prevê a possibilidade de atualizar o texto, de fazer emendas. E essas emendas, o processo de elaboração de emenda é mais difícil do que o processo de votação de uma lei comum, uma lei ordinária, que é 50% mais um havendo quórum, né, no mínimo 50% mais um, de uma lei complementar, que é 50% mais um de todos os deputados e senadores, a emenda exige 3/5 de todos os deputados, em 2 turnos, você vota 2 vezes, 2 turnos de votação, e depois exige mais 2/5 no Senado também, 2 turnos, vota 2 vezes, né, 3/5 para aprovar. Bom, então a gente tem um processo difícil onde o Congresso Nacional pode atualizar a Constituição. Só que há limites. Isso aqui, então, é o ponto fundamental para a gente partir para qualquer discussão. O Congresso Nacional não pode tudo, porque ele não é soberano. O Executivo não é soberano, o Congresso Nacional não é soberano, o Judiciário não é soberano, soberano é o povo, e a expressão da soberania está na Constituição. Soberano é o Estado Federal Brasileiro, o Brasil, nas relações internacionais. Então, quando são feitas PECs, propostas de emenda à Constituição, como essa PEC, né,
08 de 2021, que a gente está discutindo, essas PECs ela tem que observar os limites que estão estabelecidos na Constituição. Então, não pode tudo. E os limites estão no artigo 60, que diz o seguinte, isso também é outra discussão muito importante, as pessoas começam a falar, mas aí o Congresso pode mudar, pode fazer isso, pode criar pena de morte, pode criar aquilo, não, nada disso. O artigo 60 fala, é vedada a deliberação, ou seja, não pode deliberar. Artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1 a 4 da Constituição. É vedada a deliberação o que é? Discussão e votação. É vedada a deliberação de emenda tendente a abolir. E aí tem o federalismo, então você não pode ter emenda que venha concentrar mais poderes da União, porque isso afeta o federalismo, a separação de poderes e os direitos humanos, os direitos fundamentais e a democracia. Então vinha aquela bobagem que se falava em algum tempo atrás, a Constituição autoriza intervenção militar, você pode... Não pode. E nesse caso você não pode nem deliberar qualquer emenda que venha de alguma maneira limitar a democracia, os direitos fundamentais, a separação de poderes e o federalismo. Então, o que acontece? Quando é feita uma emenda, se essa emenda tiver um conteúdo contra a Constituição, o Supremo Tribunal Federal é quem faz o controle de constitucionalidade. Então, primeiro ponto nessa situação toda, essa proposta, essa emenda, votada, aprovada pelo Senado agora, ela pode sofrer controle de constitucionalidade e provavelmente vai sofrer controle de constitucionalidade, e quem vai dizer se essa emenda é válida ou não é o Supremo. Então, aqui você tem a primeira questão. Seguindo a Constituição, falou, olha, o Parlamento fez uma emenda para reduzir poderes do Supremo Tribunal Federal. Agora, quem é que vai dizer? Quem é que tem a última palavra? Quem é que interpreta a Constituição? É o Supremo Tribunal Federal. Daí, então, que o Supremo Tribunal Federal é um órgão de proteção da soberania, porque ele é um órgão, ele é o guardião da Constituição. É isso que aparece no texto da nossa Constituição. Quem protege e quem interpreta, por último, a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, se entrar na Constituição, foi aprovado, então, a modificação da redação da Constituição. Então, você passa a ter um artigo ali que prevê isso da PEC 8, depois vamos falar o que a PEC 8 ela prevê. Então, você tem uma norma que passou a ser uma norma constitucional. A pergunta é, há controle de constitucionalidade de norma constitucional? Sim, claro, tranquilo, isso não tem nenhuma dúvida na teoria constitucional, desde que essa norma seja fruto do poder constituinte derivado, ou seja, do poder de reforma do Congresso Nacional. Então, aqui outra coisa importante para a gente entender. Olha, é óbvio que as normas constitucionais que vieram fruto, ou seja, originárias lá no início da Constituição, essas normas são todas constitucionais e não tem controle de constitucionalidade sobre elas. Mas as normas que passam a integrar a Constituição por força de emenda, aprovadas pelo Congresso Nacional, podem e devem sofrer controle de constitucionalidade pelo STF. Então, aí, esse é o primeiro ponto teórico muito importante. Como é que vai acabar? Se tiver um conflito entre os poderes, entre executivo, legislativo e judiciário, quem é que resolve esse conflito? O STF. Então, ele é um órgão de soberania, ele está lá em cima. Se brigar o executivo com o judiciário com o legislativo, quem é que vai resolver isso? O STF. Então, você tem o Poder Judiciário, os Poderes Judiciários dos Estados-membros, a Justiça Federal, a Justiça Especializada, a Justiça Trabalhista, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar. Agora, todas as matérias julgadas pela Justiça Estadual, pela Justiça Federal, pelas Justiças Especializadas, se envolver debate constitucional, a última palavra sempre será do STF. Então, aí a gente já sabe como é que vai ser o final dessa história. Ou seja, eles vão brigar, mas quem vai dizer... E aí, eu acho que é um outro ponto, então, para ser no objetivo, porque depois aí a gente entra com as perguntas para esclarecendo alguns pontos que ficaram duvidosos. A gente tem um aspecto político, porque nós, não todo mundo, claro que não, mas muitas das pessoas, que amantes da democracia, que defendem a democracia, que defendem o Estado Democrático de Direito, etc., nós tivemos uma simpatia pelo importante papel que o STF teve na proteção da democracia no Brasil, nas eleições, nas decisões que foram importantes e determinantes. Então, isso faz com que muitas vezes a gente tenha uma tendência a ficar do lado do STF.
Então, eu queria colocar um segundo ponto, que é o quê? Olha, não sejamos inocentes, e esse binarismo, né, ele é muito simplificador. A modernidade ocidental, ela é binária, então sempre a gente tem que ficar... É igual a discussão que tinha antes. Você é a favor do Hamas? Olha, não pode ser a favor do Hamas. Hamas é conservador, machista, etc. Não é ficando ser a favor do Hamas, porque a gente é contra o genocídio do governo terrorista do Estado de Israel. Né? Então, mas a gente tem que ficar nesse binarismo. Ah, então se você é contra Israel, então você é a favor do Hamas. Não. Né? E a mesma coisa, então se você é a favor do STF, não é essa a questão. Né? Porque esse STF, inclusive, se de um lado ele tem sido muito avançado em decisões que envolvem direitos individuais, né? Os direitos de liberdades individuais, da população LGBTQIA+, né? Da questão da negritude, contra o racismo, etc., que envolve esses direitos individuais fundamentais, o STF, isso é pouco dito e tem que ser mais dito e mais decifrado, ele vai destruindo os direitos sociais. Ele está destruindo a justiça do trabalho. Então, aí não é ficar do lado do STF, não, porque ele é muito feio quando se trata de direitos socioeconômicos. Ele é bonitinho quando fala em direitos individuais e teve um papel muito importante com relação à democracia, aos direitos políticos. Mas, além dos direitos individuais e políticos, nós temos direitos sociais e econômicos. Já o nosso parlamento, ele é majoritariamente horroroso, mas foi eleito pelo povo, né? Paciência. Né? E esse parlamento, então, vai trazer essa PEC, que vai discutir justamente que traz alguns aspectos que são interessantes. Ela não é de todo reprovável, não. Ela tem aspectos inconstitucionais e aspectos constitucionais. É óbvio que aqui eu estou dando minha opinião como professor de direito constitucional há muitos anos, etc., mas eu não sou o ministro, quem vai ter a última palavra disso vão ser os ministros, os 11 ministros do STF, que vão dizer, né, como a Constituição deve ser interpretada. Então, aí pegando, né, o texto da PEC, o que essa PEC traz? Primeiro, ele vai estabelecer, vai mudar a questão das medidas cautelares, né, ou seja, quando você suspende a aplicação de uma norma, de um ato administrativo, de alguma coisa, para uma decisão cautelar. Né? Então, isso tem sido feito, né, por um ministro isoladamente. Isso acontece também nos tribunais superiores, no STJ, no Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal Superior Militar, isso acontece. Então, são as liminares, que são muito importantes. Ou seja, a concessão de uma liminar é uma medida de urgência. Né? Essa PEC vem dificultar a concessão de liminares, né, por um ministro só. O que a PEC diz, então? Né, que agora, para você conceder uma liminar, uma medida cautelar, né, é necessário a maioria absoluta do STF ou dos respectivos órgãos especiais dos tribunais superiores, desses outros, seja os tribunais de justiça, o STJ e etc. O Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Tribunal Militar, etc. Então, isso dificulta. Isso é um problema, isso pode caracterizar, no meu entendimento, caracteriza uma inconstitucionalidade. Porque uma liminar é para garantir direitos fundamentais, com urgência. Daí, então, você permite que esse juiz, né, isolado, né, que está ali de plantão, ele possa suspender a aplicação daquela norma de urgência, aí depois o tribunal vai conversar sobre isso. Então, aqui você tem um aspecto grave, né, porque impede as decisões liminares e vai exigir que você tenha a maioria absoluta do STF ou dos outros tribunais, né, para conceder essas liminares e medidas cautelares. Então, no caso, a maioria absoluta do STF são 6 ministros, né, são 11 ministros no total, a maioria absoluta, metade mais um, né, teriam que ter 6 ministros. Isso dificulta, isso atrasa, isso prejudica a proteção dos direitos fundamentais. Eu acho que, nesse aspecto, ela é inconstitucional, sim, e eu acredito que, quando essa matéria chegar no STF, eles vão nessa linha, eu tenho quase certeza. Seria muito estranho se não fosse nessa linha, né? Inclusive até com... E aí, então, né, você tem, continuando ali o que fala a PEC, essas medidas cautelares que suspendam a eficácia das leis. Então, ali limita,
né, tentando não ficar tão absurdo. Então, o que seria proibido? O que exigiria a maioria absoluta do STF para uma medida cautelar? Né? Seriam aquelas medidas cautelares que suspendam a eficácia de leis, de atos normativos, com efeito erga omnes. Então, na verdade, não vai mudar, essa emenda não muda nada com relação àqueles processos individuais. Mas nos processos, que é o erga omnes? É uma decisão que afeta a todas as pessoas, a todos os brasileiros. Né? Então, nós do direito, nós não, porque não tem mania disso não, mas assim, antigamente tinha muita mania de falar latim, né? Inter partes, erga omnes. Inter partes é quando as partes estão no processo, erga omnes é que atinge todo mundo, né? Mesmo aqueles que não estão propondo, que não estão no processo. Então, aí, essas medidas restritivas seriam com relação às leis, aos atos normativos, com efeito para todo mundo, com efeito erga omnes, né, medidas que suspendam atos dos demais poderes, então isso seria uma busca de equilíbrio entre os poderes, é uma das justificativas, né, de quem defende essa emenda, ou suspendam a tramitação de proposições legislativas, porque está intervindo no processo legislativo, né, ou afetem políticas públicas, ou criem despesas para os demais poderes. Então, é uma decisão liminar, né, do STF que crie despesa para o Executivo Legislativo ou para o próprio Judiciário. Né? Bom, então isso aí seria o primeiro aspecto dessa emenda, que, no meu entendimento, é grave, porque afeta, compromete a proteção dos direitos fundamentais. Agora, tem um segundo aspecto que aparece assim, secundário, que é uma coisa interessante para a gente pensar, né? É que fixa um prazo, né, para o julgamento do mérito, após o deferimento do pedido cautelar, né, e vai limitar também o prazo, o pedido de vistas. Né? Isso, eu acho que eles colocaram aí, né, ou seja, o principal é o primeiro, o que eles querem é o primeiro, mas isso vem assim como algo, talvez, para dourar a pílula. Né? Porque é realmente um absurdo, né, porque e aí também é inconstitucional, eu vejo. Né? O Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo, pede vistas do processo e fica com o processo. A gente já viu isso. Antigamente a gente teve, eu não vou lembrar o nome dele agora, eu acho que era durante o governo Fernando Henrique, que tinha o engavetador-geral da República, vocês lembram? Era que era o procurador de justiça, agora eu não lembro o nome dele também, mas não me interessa. Geraldo Brindeiro. Geraldo Brindeiro, isso mesmo. Ele era o engavetador-geral da República. Olha, isso é prejudicial a todos nós. Você entra com o processo, a gente está pedindo que o judiciário se manifeste, aí chega o juiz do tribunal ou o ministro do STF e põe o negócio na gaveta. Ou o procurador, né, põe o negócio na gaveta. Não. Né? Então, esse é um aspecto que vem assim, tipo assim, olha, não é tudo imprestável, não. Esse aí que é o restinho, assim, da proposta de emenda, é algo interessante a gente pensar, porque isso também prejudica os direitos fundamentais. Isso também atrasa a proteção dos direitos fundamentais quando você tem um ministro que pede vistas e fica enrolando, ou então quando você tem um processo com vários aí, né, que a gente vê, que envolvem questões delicadas e importantes da sociedade brasileira, que o ministro pede vista, fica um tempão, aí depois ele vai, marca, né, o outro pede vista, o outro pede vista, esse negócio fica interminável. Então, isso seria um aspecto que, no meu entendimento, não seria dentro da proposta um aspecto, mas um aspecto minoritário, um aspecto inconstitucional. Bom, é isso que eu tinha marcado aqui, para ser bem objetivo e colocar as bases aí para a discussão. Eu vou mostrar aqui alguns comentários, olha, da Maria Marta. Decisões do STF são cláusulas pétreas. Se for o STF, pode derrubar essa PEC, e o professor já explicou, né, que a constitucionalidade da matéria vai ser submetida ao Supremo. A gente tem uma outra aqui... Mas, talvez só uma questãozinha, posso agregar uma questão assim, importante, claro, sobre o significado das cláusulas pétreas, né, que é o artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1 a 4, que eu mencionei. Ou seja, são matérias que não podem ser deliberadas. E se forem deliberadas, serão nulas. Né? Então, aí, não é... Veja, são coisas distintas. Uma coisa é essa PEC, né, ela afeta, uma cláusula PEC, ela afeta a proteção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Né? Mas você pode ter uma matéria que é inconstitucional, mas que afeta outros dispositivos da Constituição, que não as cláusulas pétreas. Então, as cláusulas pétreas são os direitos humanos, direitos fundamentais, é vedada a deliberação de emenda, a deliberação de emenda tendente a abolir os direitos fundamentais e suas garantias, a separação de poderes,
o federalismo, né, e a democracia. Não pode deliberar. Agora, as outras matérias, você tem várias outras questões inconstitucionais, mas que não envolvem cláusulas pétreas. Então, você pode ter uma emenda à Constituição em matéria que não envolve cláusula pétrea, que não fere cláusula pétrea. Aí, então, não tem problema. Tá. Aí tem mais uma aqui do Matheus, que ele observa, né, um superchat, que todas as decisões monocráticas do Supremo depois vão para o pleno, né? Vão para o plenário. Aí tem outras também que eu vou colocar aqui, olha, que é uma pergunta do OM, por que está demorando tanto para o Bozo ser preso? Porque eu acho que existe o devido processo legal, né? Não basta querer, tem que provar, ao contrário do que fizeram com Lula. E tenho mais uma aqui, do José Soares: se a Justiça e seus órgãos investigativos já têm tantas provas contra Bolsonaro e sua quadrilha, por que ainda não foram presos? Bom, acho que a gente pode baixar um pouco a nossa ansiedade, né? Mas, professor, a gente quer virar a pauta, porque tem um assunto muito importante, que eu vou passar a palavra para o Azenha, que é a liberação dos reféns, né, do Hamas. Aí a gente quer comentar sobre isso. Também passa a palavra agora aí para o Azenha. Oi, Yara, então, vamos passar o vídeo. Primeiro vamos colocar os reféns de Israel que estavam em Gaza. Vamos colocar o quadro, só para a gente mostrar para o nosso público. Lembrando o seguinte, viu, professor, eu também queria que o senhor comentasse, antes de entrar em Israel, que o Congresso já está se mobilizando para derrubar o veto do Lula, né? Já é dado como certo que o veto do Lula na questão fiscal vai ser derrubado pelo Congresso, essa campanha que existe, a desoneração. E aí, professor, já queria que o senhor dissesse, uma vez derrubado o veto do Lula, não tem volta, né? Só para explicar isso para o nosso povo. Porque o Lula vetou, o Congresso, já estou vendo aqui as manifestações de líderes do Congresso, de bolsonaristas, que é um absurdo, que eles vão derrubar, já estão se organizando para derrubar. Mas vamos lá. Estes são os reféns, professor, antes do senhor falar, estes são os reféns de Israel que foram libertados hoje. Foram 13 pessoas, sendo uma senhora, a mais velha, de 85 anos, e são 3 mães com crianças pequenas. No caso, tem uma avó, mãe e filho, que são aqui no meio, aqui, ó. E em cima são mães com crianças pequenas, de 2, 4 anos, 5 anos de idade. Por outro lado, Israel libertou, e me chocou muito, professor, e aí eu queria que o senhor falasse também, entrasse nesse aspecto, pessoas que foram presas como crianças. Eu sabia, mas não sabia que eram tantas crianças, né? A mídia tem usado muito menores de idade, justamente para não falar crianças, mas são crianças, 13 anos, 12 anos, que foram presas. Então, vamos botar uma cena aí de uma sendo libertada, que é libertada adulta, e essa é esse é um menino. Um menino de tudo. Foi preso, já estava há um tempo, e está aí sendo recebido pela mãe. E me chocou, assim, ver que é um menino, como ele já está preso um tempo, ele foi preso. Tem muita criança presa, professor, por atirar pedra, né? E assim, como última informação, aí, as cenas são muito emocionantes, viu, Yara? E aí, professor, como última informação, essa é uma moça que foi presa, adolescente, ela já passou vários anos na cadeia, me chamou muita atenção, né, esse detalhe. Outro detalhe, professor, que me chamou a atenção, que eu queria que o senhor já engatasse nisso, é o fato de que Israel segura os corpos de muitos dos mortos. Existe um cemitério, que eles chamam de cemitério numérico em Israel, onde ficam os corpos de palestinos que foram mortos em enfrentamentos que Israel considera como terroristas, enfim, classifica de uma certa forma, e aí Israel não devolve os corpos. Eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre a lei internacional. Existem centenas de corpos de palestinos que não são devolvidos para a família. Então, é uma punição após a morte.
E, finalmente, nesses últimos minutinhos, eu estava vendo aqui no X, porque as cenas são muito emocionantes, essas cenas do... Israel não vai permitir que as reféns deem entrevistas, porque uma refém que deu uma entrevista, professor, ela não é que ela foi simpática com o Hamas, mas ela disse, olha, eu fui bem tratado, eu sou contra a guerra, né? Ela deu um discurso. Então, Israel não vai deixar. E, por outro lado, as cenas dos palestinos sendo soltos das cadeias de Israel, crianças, adolescentes, senhoras, mulheres, estão causando muita comoção. Então, Israel acabou de dar uma ordem, essas pessoas são da Cisjordânia, estão lá entrando nas casas dessas pessoas que serão recebidas, tipo, para não deixar a imprensa fazer registros da emoção com que essas crianças, porque o mundo, professor, vai ficar sabendo disso. Israel prende criança. A gente já sabia, mas agora o mundo vai, porque o mundo vai ver imagem. Então, eu dei ao senhor, desculpe, 5, 6 perguntas de uma vez só. Eu queria que o senhor começasse com o Lula, por favor. Tá. Bom, você, então, mais objetivo possível. Com relação ao Lula, é o que você disse. Né? Ao veto presidencial, o presidente não pode vetar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Nesse caso, volta para o Congresso só pode derrubar o veto em sessão unicameral, ou seja, senadores e deputados estão juntos, votam juntos e por maioria absoluta, ou seja, 50% mais um de todos, né, de todos os deputados e senadores somados, você pode derrubar o veto. E uma vez derrubado o veto, acabou. Né? Virou lei, acabou. Né? Então não volta esse negócio mais não. Porque pode o Congresso depois, no outro ano, fazer um outro projeto de lei, mudar isso, etc. Inclusive, uma matéria discutida, rejeitada ou aprovada, não pode ser de novo apresentada na mesma sessão legislativa. Bom, indo para a questão das crianças. Pois é, olha, a gente tem um conceito importante, que é uma discussão que cresceu muito de um tempo para cá. Não é um conceito novo, mas foram agregados novos mecanismos de guerra, que é o conceito de guerra híbrida. Né? Esse conceito vem desde a gente pode falar, mecanismos de guerra híbrida existem desde o início da modernidade, há 500 anos. Isso cresce muitos mecanismos, então, não só das guerras, né, da guerra quente, da guerra entre exércitos, não se trata do caso, não é uma guerra entre exércitos, é uma guerra totalmente assimétrica, e justamente por guerras, se é que é guerra, né, eu não acho, o que está acontecendo ali não é guerra, ali é genocídio, é extermínio, né, assassinato em massa, não é guerra. Muita fala a guerra do Hamas contra o exército, lembrando que o exército de Israel é um dos exércitos mais poderosos e mais bem equipados do mundo. Né? Então, não é isso aí. Agora, as chamadas guerras híbridas significa o quê? Que além da guerra entre exércitos, né, você tem outros mecanismos de guerra, a guerra midiática, a guerra ideológica, a guerra psicológica, que não é novidade, né, a guerra eletrônica, né, que está aberta aí na Ásia, né, intervindo nos equipamentos eletrônicos militares, né, a guerra cibernética, que é essa guerra que ocorre 24 horas o tempo todo, né, entre batalhões que são batalhões com hackers, né, que estão aí, né, e mais recentemente uma guerra de afetos, né, que envolve de forma mais sofisticada a guerra psicológica, né, e outros mecanismos também que foram para derrubar governos, etc., como a gente viu aqui no Brasil, né, um golpe parlamentar, usando o direito contra o direito, né, contra a Dilma, né, o lawfare, né, que é um mecanismo também de guerra para afetar outros estados, que foi utilizado contra o presidente Lula, de uma forma... Né, esses dois mecanismos foram usados aqui no Brasil, assim como a guerra de afetos, que é essa divisão da população, usando a inteligência artificial, etc. Bom, levando isso em consideração, então, a gente pode enquadrar esses aspectos que foram levantados dentro desses mecanismos de guerra ideológica, guerra psicológica, guerra midiática, guerra de afetos. Né? E como que a imprensa ocidental, principalmente a imprensa europeia, né, ela está extremamente parcial. Né? Não sei o que tem de imprensa alternativa, né? Você pega a BBC, os grandes meios europeus, né, são parciais e estão jogando essa guerra, né, a favor da intervenção. Agora estão falando até de uma gestão de Gaza pela OTAN, né, os absurdos, né, desse nível. Essa questão, por exemplo,
né, de não devolver os corpos dos palestinos mortos, né? Isso é um mecanismo feroz, grande, né, porque os palestinos mortos em luta, né, se utiliza muito, né, nessa luta a ideia, né, de mártires. São mártires, lutaram, morreram, né, pela causa palestina. Se você não tem um corpo, né, você não tem como homenagear esses mártires, se esvazia, se compromete psicologicamente as pessoas, a população, os familiares, né? Assim como crianças. Olha, prender crianças, e aqui é interessante que se diga isso, né? Isso não é novidade para o Ocidente, não. Né? Israel vem prendendo crianças, né? O Reino Unido pode prender, não tem idade mínima para prender, não. Você prende crianças de 5 anos de idade. Nos Estados Unidos, você tem estados onde você prende crianças de 6 anos de idade. Né? Então, isso não é coisa só de... Né? E se lembrando também que na legislação israelense, junto com alguns países, que permitem que se... É interessante, na Itália teve isso, não sei se ainda tem, eu teria que atualizar, mas já teve isso, você pode torturar uma só vez. Isso é permitido. Por exemplo, em alguns estados, a tortura é permitida. Israel é um desses estados. Na Itália, você pode torturar uma vez só. O afogamento, por exemplo, nos Estados Unidos não era considerado como sendo tortura. Então, você tem muitos... Essa brutalidade, né, essa violência, inclusive contra crianças, não é uma coisa só de Israel, é uma coisa do Ocidente. Né? E lembrando que essa guerra é uma guerra que foi criada pelos impérios ocidentais. Especificamente, no caso da Palestina, foi uma guerra do Império Britânico. Né? O Império Britânico... Ali, eles dividiram o mundo pós-Primeira Guerra Mundial entre França, Estados Unidos e Reino Unido, né? E o Reino Unido ficou com a Palestina, né? Que era antes do Império Otomano, na guerra. Essa tragédia, essa coisa não vem. Alguns falam, vem da época da Bíblia, isso é muito antigo. Não é mentira. Isso é mentira. Né? Isso é o que a gente está vivendo hoje, é algo que começa... Né, por causa das intervenções imperiais ocidentais, e no caso da Palestina, e especificamente no caso do Reino Unido, no caso da Inglaterra. Né? Lembrando, o Reino Unido é o nome do país, a Inglaterra é uma das regiões do país, mas onde está a capital do Reino Unido, que é Londres, né, que está na região da Inglaterra. Então, a gente fala, no senso comum, todo mundo fala Inglaterra mesmo, que fica melhor para entender, mas é Reino Unido o nome do país. E ali você tem... Né, você tem essas mesmas brutalidades que foram marcadas pela modernidade ocidental europeia, extermínio, perseguições, torturas, né, o que foi feito nas invasões europeias aqui na América, na Ásia, na África, milhões de indígenas assassinados. Então, o que Israel repete ali, o Estado de Israel repete, é um mecanismo de colonialismo que foi utilizado por Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, aqui na América, entre esses, além desses, Bélgica e outros estados, na África, na Ásia, onde milhões foram assassinados. Né? Então, eu acho que aqui é muito importante a gente colocar os pingos nos is e falar, olha, quem é que criou isso? Quem criou isso foram os grandes impérios ocidentais, mais especificamente a Inglaterra, junto com Estados Unidos e França. Inglaterra e França dividiram ali o Oriente Médio, criaram estados artificiais. A Inglaterra inventou o Iraque, inventou o Kuwait, inventaram Emirados Árabes, acabaram com o movimento pan-arábico, né, de um mundo árabe, só de uma cultura árabe. Lembrando, inclusive, outro dado muito importante, né, que o mundo árabe, ou seja, a Europa, até o final da Idade Média, era a periferia do mundo. A Europa ela começa a aparecer quando ela invade a América, e aqui começa a descobrir prata, ouro, cobre, e depois começa a tirar a riqueza do mundo inteiro. Invade a América, invade a África, invade a Ásia, invade a Oceania, e começa a tirar a riqueza do mundo inteiro. E até hoje, nós descobrimos, né, que a França, né, ainda tem colônias, ainda tem o franco colonial no Mali e outras regiões ali da África Central. Né? O colonialismo aqui, em cima do Brasil, na Guiana. Aqui a França tem floresta amazônica, você sabe? Isso é absurdo. Né? A maior fronteira que a França tem é com o Brasil. Né? Então, isso eu acho que... Bom, e aí eu acho que... Não sei se ainda como é que está o tempo. Professor, eu achei muito interessante. Antes do senhor acabar, eu gostei muito do conceito de guerra de afetos, que é essa ao qual provavelmente o senhor se referiu, essa história de não entregar os corpos. Tem alguma leitura que a gente possa fazer? Porque nós estamos hoje, é sexta-feira, são as dicas culturais com as
para encerrar o programa, né, Yara? Exatamente. Olha, o professor, inclusive, já me deu uma dica, antes dele trazer uma nova, eu vou trazer a dica que ele trouxe, que é de um documentário, aliás, desculpa, um filme no Netflix, que é Jogo do Poder, que é dirigido pelo Costa Gravas. Por que o senhor indicou esse filme? Bota aí para a gente, Gui, a carinha, eu vou colocar a capa, eu vou colocar o nome, que quem quiser procurar no Netflix, está aqui a dica, uma das dicas do professor. Bom, peraí, eu estava procurando aqui o outro coisa. Bom, esse filme é sensacional. Esse filme tem muito a ver com o que a gente debateu aqui hoje, com relação à relação entre legislativo, executivo, poder econômico, etc. Esse filme, Costa Gravas, é um grande diretor de cinema grego. Vale a pena, quem gosta de cinema, e mesmo que não goste de cinema, assiste que vai começar a gostar. Costa Gavras é um diretor grego e os filmes dele são todos filmes políticos, imperdíveis. Então ele tem um filme sobre a ditadura do Uruguai, tem um filme sobre a ditadura da Argentina, tem um filme sobre a ditadura grega que chama Z, tem um filme sobre um tribunal na França de juízes nazistas, muito interessante. Depois pesquisam aí na internet, põe no Google, aí você encontra fácil. Costa Gavras, né? E vai aparecer toda a filmografia dele, que é sensacional. São filmes políticos, sobre a ditadura do Chile também, tem um filme do Costa Gravas, e são filmes bem feitos, né? Esclarecedores e fiéis à história. Esse filme que eu recomendei, ele trabalha, o último filme dele, que foi lançado, está disponível na Netflix, O Jogo do Poder, está aí. É baseado no livro do Yanis Varoufakis. O Varoufakis foi ministro da Economia do governo Syriza, na Grécia, né? Isso em 2015. E aí e eu lembro, e obviamente vocês também como jornalistas, vocês acompanharam isso na época, acompanhei esse negócio na época, e assim no início, né, eu fiquei tão entusiasmado e feliz com o governo do Syriza. O Syriza é um partido que se apresentava como um partido, muitos colocavam como radicalmente de esquerda, né? Eu não vejo assim não, mas é um partido que talvez se assemelhe um pouco, né, guardadas as devidas proporções, ao PSOL aqui, né? E o Syriza chega ao poder, né, com uma eleição, vence a eleição com folga, e obviamente existia um projeto que era um projeto de esquerda. E a Grécia já vinha, né, sendo interpelada, a Grécia fazendo parte da União Europeia, né, vinha sendo interpelada ali pelo Banco Central Europeu, e principalmente por quem manda no dinheiro, né, da União Europeia, que é a Alemanha, né, e na época o governo da Angela Merkel, forte, né? E aí um governo conservador, a Angela Merkel da União Democrata Cristã, né, que é um partido de centro-direita. Né? Bom, então o que acontece é que eles vão, o que eles apresentam, né, como um governo de esquerda, falaram, o povo grego tem desemprego, tem miséria, o salário foi só diminuindo, etc. Nós temos políticas sociais. Então, vão manter a educação pública e ampliar, manter a saúde pública e ampliar, manter a previdência e ampliar, né? Gerar empregos. Isso implica em gastar mais recursos. E aí, então, a União Europeia falou não. E o filme começa a desenvolver em torno disso. É muito interessante, porque mostra esse confronto, né, do poder econômico versus o poder político. Né? Porque o que acontece? Um outro elemento muito interessante. Aqui eu até vou... Eu não quero falar muito, não, gente. Se eu estiver falando muito, vocês falam, me corta. Mas, assim, eu acho que tem muito a ver com o que está acontecendo na Argentina. Quando esse cara, esse Milei, promete, eu vou acabar com o Banco Central, vou dolarizar a economia, vou acabar com o peso argentino, né? Aí as pessoas inocentemente chegam lá e pensam, que maravilha, estão livres do Banco Central. Não está livre, não, meu amigo. Porque o Banco Central, que tem em todos os países, é o que é o responsável por emissão de moeda, né? E, portanto, pela política monetária. Se você acaba com a moeda nacional e traz o dólar, a Argentina vai estar subordinada ao Banco Central dos Estados Unidos. É isso que esse cara está fazendo, como o Equador, como o Panamá. E os caras... Ele indicou, quem vai governar lá é o Maurício Macri, professor. Quem vai governar é o Macri. Ele acabou de indicar o ministro da Economia, que é macrista. E não vai acabar com o Banco Central também, coisa nenhuma, não, mas que é essa coisa, assim, idiota, né? Aí você pensa, na Grécia foi isso. Olha, quando o país abre mão da sua economia, como a Grécia, abriu mão da sua moeda, né, e adotou o euro,
O que aconteceu? Eles elegeram um governo de esquerda, só que a política econômica, a política monetária, era determinada por Bruxelas, pelo Banco Central Europeu, e atrás do Banco Central Europeu, a Alemanha e o governo Merkel. Começou a intervir em toda a política da Grécia, né? Ou seja, o governo ele chegou numa cilada, né, onde a gente não pode, nós fomos eleitos para fazer uma determinada política que nós prometemos, só que não tem condição de fazer, porque a União Europeia, o Banco Central Europeu, falou, olha, se vocês fizerem isso, a gente corta o euro para vocês. Os bancos gregos não vão ter mais euro, vocês não vão ter mais dinheiro para pagar salário de ninguém, servidor público, para pagar nada. E aí, o que faz? E aí, cadê a democracia? Que democracia é essa? Né? Essa é uma discussão muito importante. Essa coisa da matematização da economia, né? Que não é economia, é ciência social aplicada. Economia é cultura, é desejo, é comportamento. E matemática também. Né? Mas eles resumem, não, o Banco Central Europeu fala, é matemática, isso aqui não envolve política, só que a política envolve a economia. A gente depende das políticas econômicas, uma política econômica de concentração de riqueza, de repartição de riqueza, distribuição de riqueza, isso aí faz parte do governo, isso é decisão do governo. O Banco Central tem que estar subordinado ao governo, né, que vai estabelecer políticas econômicas e políticas monetárias. Né? Só que o Banco Central Europeu tirou isso tudo da Grécia. O filme explica isso tudo com uma clareza espetacular. O filme é muito claro, né, é muito bem feito, é um filme... E Costa Grava só faz coisa excelente. Então, é um filme imperdível, ótimo. Fica aí a recomendação. Zé. Exatamente. Oi. E aí, eu tenho também as dicas do Azenha, tá, gente? Se quem quiser ver, olha, eu tenho a dica, essa daqui, Ideologia e Propaganda na Educação, a Palestina nos Livros Didáticos Israelenses. Fala um pouquinho aí, Azenha, da sua dica. Serei brevíssimo, é um livro maravilhoso. Como as crianças de Israel aprendem desde cedo, de uma maneira muito, não é discreta, mas é sutil, a desumanizar os palestinos. Eu recomendo muitíssimo. É uma análise dos livros didáticos de Israel. Achei maravilhoso esse livro. E outra dica, deixa eu mostrar aí, a outra dica do Azenha é O que a China pensa. Por que é esse livro aí? A Yara Vidal, essa, porque a nossa sinóloga Yara Vidal, eu achei esse livro muito bacana, sabe por quê? Porque a gente falou do orientalismo um pouco mais cedo, do livro, né, que foi recomendado pela Laura, esse aqui. Laura, o orientalismo. O orientalismo, ele li o livro, inclusive, se vocês quiserem colocar no Google Al Jazeera e Edward Said, vocês vão ver que a Al Jazeera fez um documentário muito mais amplo sobre toda a literatura dele, é muito legal, maravilhoso. Mas assim como o orientalismo fala que o Oriente é uma invenção da cabeça dos ocidentais, com todos os preconceitos que isso pressupõe, ocidentais, esse livro também, O que a China pensa, é porque a gente, em geral, pensa na China a partir do que dizem o Guga Chakra, pelo amor de Deus, gente. Pensar na China a partir do que diz a Yara Vidal. E esse livro, sim, eu estou falando sério, não é o que o Guga Chakra diz na Globo News. E a minha irritação, que eu falei para você hoje, Yara Vidal, é porque a Globo tem um correspondente na porta do lugar onde vão chegar as reféns israelenses. Mas a Globo não foi para a Cisjordânia para mostrar as crianças palestinas presas. Isso não é a cobertura justa de uma guerra. Tudo bem, eu não concordo com o Hamas de fazer refém uma criança de 2 anos de idade com seu irmãozinho de 4, de maneira alguma. Mas a Globo, no momento desse, o que ela está fazendo? Ela não deixa humanizar os palestinos. Não deixa que seu público saiba que crianças são presas para atirar pedras em soldados de ocupação. Então, isso me deixou muito revoltado hoje. E o livro sobre a China, como o orientalismo, quem fala nesse livro são
os intelectuais chineses, o que eles estão pensando? O que eles estão pensando para o futuro? Não é o Guga Chakra que vai definir o que a China vai pensar para o futuro. São os intelectuais chineses. E é um jornalista britânico de altíssimo nível que analisa quem são os intelectuais mais influentes hoje dentro da China. Então, achei maravilhoso. Todas as indicações de hoje, Yara, foram muito boas. Vou assistir o filme do professor, já li o livro da Laura, mas vou ver a série que ela recomendou. Eu vou recomendar ainda uma série, mas eu coloquei aqui no nosso chat um link que o professor José Luiz está recomendando sobre guerra de afetos. Né? Tá aí, gente, vocês estão com fim de semana recheado. E para finalizar, a minha dica é uma série um documentário que eu assisti no Netflix, que é Marcados, a história do racismo nos Estados Unidos. Olha, gente, explica muita coisa, inclusive o fenômeno da extrema-direita. Tá? É uma luta que é diferente da luta no Brasil, são movimentos diferentes, porque são sociedades, histórias, a materialidade é diferente, mas eu acho que nos inspira muito para entender essa nossa africanidade. E também explica que, da mesma forma que o orientalismo é uma criação do Ocidente moderno, a branquitude, a negritude e o racismo também são produtos, e no final das contas, gente, é produto do capitalismo. Né? É uma tecla que eu sempre bato. Não existiria capitalismo, revolução industrial, se você não tivesse escravizado pessoas. Tudo bem, escravidão é uma coisa que está lá atrás na nossa história, mas nunca como base econômica, que é o escravagismo. A lógica econômica de todo modo de produção ser baseado na escravização, sequestro e escravização de pessoas pretas. Então, recomendo muito, é muito bonito. Tem figuras históricas que eu fiquei apaixonada, com mulheres, poetas, é incrível, assistam. Vocês estão com o final de semana recheado, cheio de dicas. Quero agradecer demais ao professor José pela aula que o senhor deu aqui, tá? Volte sempre. Eu estou aqui no lugar do Miguel, junto com a Zenha, cobrindo as férias merecidas do nosso colega. A gente já estourou o nosso tempo, então eu quero dar boa noite. Muito obrigada a todos e todas e todes pela companhia. Não deixem de dar like e até segunda que estaremos de volta aqui na luta. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Zenha, pela sua companhia. Já vou para o Netflix agora mesmo. Já vou para essas dicas todas. Fim de semana. Ótimo, legal. Tchau, tchau, gente. Pode fechar a cortina aqui.